Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. É um plano bem rápido, né? É muito enxuto, claro e objetivo. O que fazemos aqui no sentido de que você possa, de maneira mais rápida, absorver o que a lição tem de mais importante. Aí as questões secundárias você vai encaixando quando você tiver bem claro aquilo que é mais importante. Então a gente apresenta esse plano de estudo em slides e vai comentando os trechos mais importantes aqui e direcionando você para você mesmo conseguir desenvolver o seu raciocínio sobre a lição, de modo que você absorva essa metodologia e possa aplicar nos seus outros estudos, por exemplo, de algum assunto bíblico fora do âmbito da escola dominical. Você possa trabalhar melhor suas mensagens, você possa ensinar alguém que precisa aprender a palavra de Deus, está pedindo a sua ajuda, de uma maneira mais metódica. Então esse é o nosso objetivo aqui. Existem muitas pessoas que dão a aula da escola dominical, a chamada pré-aula, mas ela é aquela aula só falada e você é só um ouvinte. Então você pega aquela aula para ajudar na sua lição, aí vai para a escola dominical, pega mais a aula do professor, mas você fica sendo sempre o aluno. E o meu objetivo aqui é que você desenvolva essa metodologia e possa daqui a pouco tempo não precisar nem mais da minha ajuda, mas você mesmo desenvolver o seu próprio raciocínio, sua reflexão, compartilhar com outras pessoas e ensinar outras pessoas. Ou seja, eu não desejo ser um eterno tutor, um eterno professor e ter você como um eterno aluno. Não, quero que você também seja um professor para ajudar outras pessoas, porque o reino de Deus é feito assim. Nós nos ensinamos uns aos outros e aprendemos uns com os outros porque somos do mesmo tamanho na presença de Deus. Então é um grande prazer poder auxiliar você aqui. Espero que seja útil para você. Se você não ficar até o final, obviamente você não vai absorver o que eu tenho aqui para passar para você e não vai conseguir aplicar essa metodologia, vai continuar dependendo das pré-aulas de muitos professores. Então, espero que você goste. Vamos aqui para a tela do meu computador para iniciar esse plano de estudo de mais uma lição nessa revista que fala sobre o livro de Jó. Bom, nós já estamos aqui na tela do meu computador. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 10, a última defesa de Jó. Olha, nós já estamos chegando no final da lição. Uma coisa interessante aqui que eu estava pensando há pouco é que essa lição é tão profunda e o autor, né, o comentarista dessa lição é tão competente que você pode, assim que terminar essas 13 lições, você pode formar um excelente estudo ou uma mensagem bíblica no livro de Jó para você aplicar em uma pregação, de repente gravar uma ministração para as redes sociais, para o YouTube, ou mesmo na oportunidade que você tiver na sua igreja, você ministrar uma mensagem do livro inteiro de Jó, como um panorama do livro de Jó, contendo trechos de cada uma dessas lições, porque o comentarista sempre ressalta algo muito importante. Fica aí a dica para você, que pode ser útil em vez de você procurar, de repente, esboço dos outros, material na internet. Está aqui um excelente material para você usar como base para a mensagem bíblica que você prega. Se você gostar, você pode se inscrever no meu canal, dar um like, compartilhar com outras pessoas para que eles também tenham acesso a esse material, tá bom? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E 3. Elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Olha só que profundo. Então você tem os objetivos específicos aqui dividido em 3 pontos muito importantes, que mostra a realidade passada de Jó, a presente e o que ele deseja como futuro. Então essa é a base que vai dar sustentação para o seu estudo, de maneira que você consiga permanecer centrado naquilo que o comentarista está nos orientando, tá bom? Título da lição, já falamos, o texto áureo: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó 31:4.
Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Então é muito importante isso daqui, porque ao mesmo tempo que Jó olhava para a sua condição passada e via sua miséria presente, o que mantinha a sua lucidez, o que mantinha a sua fé, a sua confiança, era aquilo que Deus já tinha feito na vida dele no passado. Então já fica aqui uma dica importantíssima. Quando vier um momento de desalento na sua vida, um momento de desespero, um momento de dor, em que você se sente sozinho, amargurado, você tem que se lembrar daquilo que Deus já fez pela sua vida, porque isso vai dar sustentação até que esse período de tormenta passe. É muito importante essa reflexão. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 29, no capítulo 30 e no capítulo 31. Você pode pausar e fazer a sua leitura. A introdução da lição diz o seguinte: o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, tá? Então, diante do que a gente falou, dos 3 pontos objetivos, você tem que fazer um encadeamento com essa introdução e olhar para esses 3 pontos da lição. Primeiro, Jó relembra o seu passado de glória. 2, Jó lamenta o seu estado presente. E 3, o futuro em aberto de Jó, tá bom? Então, é aqui que está toda a estrutura da lição. Você tem que se concentrar nisso para não deixar a sua reflexão escapar para outras coisas que, de repente, não tem muito sentido no que está sendo apresentado nessa lição. Mas conseguir manter o olhar nisso aqui, o que a gente falou dos objetivos específicos, o seu entendimento da lição vai ser ótimo, e se você é um professor, a sua explicação para os alunos também será excelente. Como dica de gestão de tempo em aula, eu aconselho os professores gastar o tempo igual em cada um dos tópicos, né? 23 minutos no primeiro, 23 no segundo e 23 no terceiro, dando um total de 69 minutos, 70 minutos, né? Que é o que a gente tem de tempo de aula, né? Tempo mesmo real de aula. A maior parte das classes de escola dominical tem 70 minutos, tá bom? Então a gente entra no primeiro tópico. Jó relembra o seu passado de glória, trecho que eu selecionei: prosperidade material e espiritual. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Olha, gente, esse ponto 1 da lição aqui é muito importante e profundo. Por quê? Porque ele retrata a situação de Jó anterior à sua prova, e ele tentando reviver através das palavras, e aquilo também era uma forma de amenizar a sua dor. Lembrar aquilo que Deus havia feito na vida dele, a bênção, a prosperidade que ele tinha. Muitas pessoas são, combatentes, né, do que se chama de teologia da prosperidade, né? É claro que a palavra prosperidade foi associada a um tipo de teologia que ela é depreciativa e que ela fere os princípios bíblicos, mas a expressão prosperidade, ela abrange muitas coisas e ela é muito importante. Prosperidade significa também crescer, prosperidade significa progredir pouco a pouco, prosperidade significa alcançar um objetivo maior, ou seja, você conseguir se realizar. E nesse sentido, a Bíblia é toda a favor de que nós nos realizemos. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós fomos colocados para cultivar a terra, que era a primeira profissão no mundo. E a terra era tudo aquilo que o homem tinha. E através daquela profissão surgiram todas as outras. Então Deus sempre foi um incentivador do crescimento pessoal do ser humano. E crescimento pessoal é prosperidade, ele envolve todas as direções. Se eu puder, particularmente,
com o meu trabalho enriquecer, eu vou dar glória a Deus, eu vou dar muito glória a Deus se eu puder ter posse, se eu puder me realizar, se eu puder ter a melhor condição dentro daquilo que eu exerço como atividade e que a bênção de Deus estiver sobre mim, maravilha, não vou ficar criticando quem tem, ok? E essa era a situação de Jó. Ele tinha uma situação de prosperidade em todos os sentidos. E agora, com a perda de tudo isso, a dor é muito grande e a gente precisa compreender isso. É necessário essa compreensão, porque foi uma coisa tão trágica e tão traumática que não tinha como ele ter outra reação. Aliás, ele reage, se a gente levar em consideração todo o livro como um todo, Jó reage de uma maneira espetacular. Espetacular. Por isso que Deus deu testemunho dele antes, quando o livro começa, lá no capítulo 1. Então, muito importante, muito cuidado quando se fala com prosperidade, porque às vezes eu vejo, por exemplo, particularmente falando, né, é minha opinião aqui, às vezes eu vejo, até alguns ministros do evangelho, né, falando, cuidado, teologia da prosperidade, isso é coisa do inimigo, não sei o quê. E aí você vê essas mesmas pessoas adquirindo, né, por exemplo, uma fazenda, trocando de carro, comprando esses carros, essa SUV, né? Tendo 2, 3 carros, morando muito bem e falando para os irmãos da sua própria congregação, irmão, se contenta com o seu pãozinho, se contenta com a sua situação, que Deus está com você. Mas por que não incentiva ele também? Se você tem a possibilidade de melhorar a performance do seu trabalho, se você tem a oportunidade de fazer um curso de aprimoramento no Sebrae ou em outra escola para você melhorar a sua habilidade em lidar com esse trabalho que você faz material e ganhar um pouco melhor, ter uma condição melhor, de repente ter uma rede de lojas fornecendo o seu material para elas ou criando uma indústria, faça, mas a gente muitas vezes não vê esse tipo de incentivo porque ele é associado como coisa ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha as coisas muito com um olhar muito centrado só no lado da questão. A gente precisa ter uma visão ampla quando a gente fala de prosperidade e entender que Deus é próspero e deseja prosperidade para os seus servos também. E aí, o reconhecimento social. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade. Nada mais natural que esperasse de que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e de seus filhos. É muito interessante que o livro mostra claramente que Jó, pela pessoa que era e não só pelo dinheiro que tinha, se tornou uma espécie de juiz, que era muito comum no Velho Testamento. A gente vê isso mesmo no livro, por exemplo, de Ruth. A gente vê Boaz levando o caso de Ruth, né, até os anciãos que estavam na porta da cidade, ou seja, eles atuavam como juízes. Apresentou o caso para ver se o parente que seria o primeiro remidor tomaria, né, Ruth por sua esposa e compraria as terras de Noemi. Então a gente vê que Jó também atuava dessa forma. Ele ficava às portas da cidade para aconselhar, para trazer solução a questões das pessoas que se apresentavam a ele. Então, pessoas de todo tipo, ele lidava com pessoas. E é muito bom lidar com pessoas, porque a gente aprende, se a gente realmente tem um coração voltado para Deus, a ter os ouvidos atentos àquilo que as pessoas falam, a participar da dificuldade das pessoas e se tornar com isso uma pessoa mais humana e melhorar também a nossa condição de justiça social. Porque muito se fala no nosso meio de justiça social, mas muitos crentes não se interessam por esse assunto, nem querem saber disso aí. Justiça social não é coisa para nós. Nosso negócio é estar, de repente, no culto, estar na igreja, fazer uma celebração coletiva e acabou. Mas justiça social é você estar envolvido com a comunidade ao seu redor. É você expressar aquilo que Jesus é para você, para as pessoas. Ou seja, você ser uma verdadeira extensão de Jesus. Por isso que nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, porque ela é uma extensão dele mesmo na terra. Então, assim como ele agiu, a gente precisa agir.
Jesus atuou não do lado de dentro, não na sinagoga, não dentro do templo. Ele atuou na rua, nas periferias da Galileia. Era ali que ele estava atuando, lidando com pessoas no front, ali onde o problema acontece. E Jó tinha essa mesma posição. Por isso, era um homem que aumentava em seu caráter de justiça social. E aí, um terceiro, uma ponderação importante. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. É muito interessante esse posicionamento do comentarista para a gente não confundir a atuação da igreja como corpo de Cristo, da igreja como aquela que realiza o trabalho que é a vontade de Deus em favor das pessoas, mas sem perder o caráter cristão, sem perder o caráter da justiça social a partir daquilo que Deus tem como justiça social, o cuidado das pessoas, e não com uma ideologia de mudança na sociedade que, por exemplo, prega a desvalorização da família para que a sociedade possa se fortalecer como um todo, ou seja, quebrar o núcleo familiar para que a gente possa atuar melhor num ambiente socialista onde todos são iguais, quando na verdade a família é importante para Deus dentro da composição que ele imprimiu lá no começo, lá em Gênesis. Então tem uma série de coisas que não dá para a gente tratar aqui, né? Então ter um comportamento de justiça social não é ser socialista, tá? Não, a gente não pode fazer essa confusão e também não pode travar a lição nessa parte aqui, tá bom? A gente vai para o 2, Jó lamenta seu estado presente. E aí, desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Eu acho esse trecho aqui muito interessante, porque quando a gente está numa situação difícil, né, olhando a questão agora do final, da frente para trás, quando você tem uma situação de pouco favorecimento financeiro, por exemplo, quando você é considerado uma pessoa assim, tipo insignificante, seja no seu bairro, seja na sua família, seja na sua igreja, sabe? Quando você é considerado, como no linguajar popular, um Zé Ninguém, as pessoas não têm interesse por você. As pessoas, elas olham assim para você, mas isso aí não representa nada. E muitas vezes, muitos de nós somos desprezados, ou já fomos desprezados por conta disso. E aí você vê o comportamento, como ele se modifica quando uma pessoa tem posses, por exemplo. Aquela pessoa parece que ela é rodeada das pessoas, mesmo que ele não faça nada por elas. As pessoas parecem que têm um certo prazer e uma curiosidade para estar próxima de pessoas que são realizadas, que são prósperas, né? Elas gostam de estar ali e, de repente, ficar bajulando aquela pessoa, mesmo que não ganhe nada em troca, só pelo fato daquela pessoa ter alguma coisa, né? E Jó, além de ser uma pessoa espetacular, como o livro mostra, ele realmente não só tinha dinheiro, não só tinha posse, mas era uma pessoa maravilhosa. As pessoas ficavam aos montes ao lado dele, ao redor dele. E quando ele se viu numa situação difícil, que a situação dele realmente chegou àquela precariedade, de modo que quem olhava para ele vivia quase que um mendigo, né? Porque as roupas dele estavam sujas do próprio sangue, da própria marca das feridas com que ele ficou. E ele estava numa situação de desprezo muito grande, sem os cuidados necessários que ele precisava. Então as pessoas olharam para ele e viram uma pessoa desfigurada, que não era aquelas pessoas que elas estavam acostumadas. Então ali estava outra pessoa e não Jó. Eles olhavam para o Jó exterior. Então, aquele Jó que continuava dentro dele, o seu Jó interior, não valia nada para eles. E isso acontece muito com muitas pessoas nos nossos dias.
2, o abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Então, você olha ao seu redor, vê as pessoas te desprezando, porque você não é mais aquilo que você era outrora, e você faz a reflexão de que outrora o que você foi porque Deus o fez ser. Então, se agora você está numa situação difícil, Deus te fez estar nessa situação difícil. Muitas pessoas falam assim, não foi Deus que causou o mal a Jó, mas não foi diretivamente, mas foi permissivamente. Em última análise, é a mesma situação, foi Deus que permitiu. Então a conclusão natural é que foi Deus que fez. Foi a mesma reflexão que Noemi fez. Noemi, no capítulo 1 do livro de Ruth, a sogra de Ruth, faz essa mesma reflexão quando ela volta para a cidade dela, sem marido, sem os 2 filhos e com uma das noras. Numa situação completamente difícil, as pessoas olham para ela e falam, Noemi, cumprimentam ela, né? Noemi, você está de volta. E ela fala, não me chame de Noemi. E Noemi significava suavidade. Ela fala assim, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, porque o Todo-Poderoso desceu a sua mão sobre mim. Ou seja, ela atribuía a Deus a situação a qual ela estava passando. E em última análise, aquilo que a gente está vivendo, seja bom, seja ruim, é aquilo que Deus nos proporcionou. Então, ou seja por permissão, seja por direção, em última análise, Deus tem o controle de tudo. Então você não pode dizer que Deus não tem participação naquilo. E essa era a situação de Jó, ou seja, se Deus outrora me deu e agora ele tirou, ele permitiu que eu perdesse, foi ele, em última análise foi ele. Então o meu sofrimento me faz pensar, só ele pode mudar de novo essa situação. E aí no 3, Deus teria abandonado a Jó. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Então, aquela sensação de que Deus não está me ouvindo mais, não vejo solução para o meu caso. Eu cheguei realmente no fundo do poço, estou com a minha vida acabada. E cadê o meu Deus para me salvar? Ele não deixava de reconhecer quem Deus é. A gente tem que fazer essa diferenciação. Ali ele não está deixando de reconhecer quem Deus é, mas ele está justamente reconhecendo que Deus, que tem todo o poder e que tem a capacidade de ouvir, agora não quer ouvi-lo. Então isso tem que ser considerado também. E no 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Se o teu olho te faz escandalizar, arranca. Claro que é uma metáfora, claro que tem um sentido para você refletir sobre ele e mudar, desviar os seus olhos daquilo que te faz pecar. E aqui Jó mostra o mesmo comportamento, você vê lá atrás, no Antigo Testamento, nos primórdios, ele mostra o mesmo comportamento que o Senhor Jesus pede para nós. Então ele também está dentro do modelo proposto pelo Senhor Jesus. No 2, Jó em defesa de sua ética social. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, o mesmo modelo que é apresentado para nós, Jó, ele replicava no seu comportamento, na sua vida diante da sociedade, ajudando realmente aqueles que careciam da ajuda. E no 3, Jó busca a resposta de Deus. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é um princípio que se apresenta diante... A sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia
de que será inocentado. Então ele se coloca diante de Deus não com um sentimento de arrogância. Ele coloca a inocência dele usando como base tudo aquilo que ele havia sido na sua vida e que ele considera como que algo foi ensinado por Deus. Toda a sua ética, toda a sua vivência, toda a sua relação com Deus e com as pessoas, ela é baseada nisso. E ele vai resgatar isso para colocar diante de Deus. Não que ele quisesse mostrar a sua justiça, ainda que mais à frente ele vai ser repreendido por Deus. Por quê? Devido à sua grande dor, ele ultrapassou o limite da justiça humana. Ok? É como, a gente vai ver isso mais para frente nas próximas lições, é como se ele quisesse que Deus justificasse ele pela própria justiça dele. Aí não tem como, porque a nossa justiça é falha. É Deus que vai justificar ele pela misericórdia de Deus, ou pelo testemunho que o próprio Deus dá dele. Mas a justiça dele não alcança tanto assim, ainda que seja uma justiça do mais alto nível. Então, o que a gente precisa ter em mente de toda essa lição é que Jó, ele é exemplo para nós também que seguimos a Cristo naquilo que ele foi no seu tempo. Ou seja, uma vida integral, uma vida completa. E mesmo diante da dor, a gente tem o desejo sempre de que Deus julgue a nossa causa, que a nossa causa seja ouvida por Deus. Por quê? Porque assim como Ele nos ensinou e nós estamos reproduzindo ou replicando aquilo que Ele nos ensinou, Ele há de aliviar a nossa dor no momento de dificuldade. A conclusão da lição diz o seguinte: nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber o seu veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Então, Jó chega no ápice da sua dor, mas ao mesmo tempo no ápice da sua reflexão sobre aquilo que ele era. Seus amigos, por mais que tentaram persuadi-lo de que ele estava em pecado, de que ele estava errado, de que ele estava em inimizade contra Deus, toda a experiência e bagagem dele com Deus mostraram ao contrário. Então agora ele não queria mais se apresentar diante dos seus amigos, ele queria se apresentar diante do próprio Deus, para Deus julgar a sua causa, seja qual fosse a decisão que Deus tomasse. Então, o capítulo 31 de Jó vai marcar uma etapa do livro, uma importante etapa, como a gente poderia dizer, a metade do livro. E daí para frente, ainda que tenha o discurso do seu amigo mais jovem, a gente já está caminhando para a etapa final em que ele realmente vai se apresentar diante de Deus e de que o verdadeiro juiz, o justo juiz, vai falar de maneira extraordinária lá a partir do capítulo 38, que fica assim, muito profundo, mas a gente vai chegar lá nas próximas lições. Espero ter auxiliado vocês de alguma forma. O objetivo aqui é realmente mostrar caminhos de reflexão mais enxuto, mais objetivo, mais claro e sempre prático, né? Não cheio de teoria, porque tem gente que não vivenciou, tem gente que não passou coisas difíceis na vida e quer dar aula sobre a vida de Jó assim, tecendo críticas a ele como se tal pessoa tivesse uma grande vivência diante de Deus e um conhecimento assim colossal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com muitos pressupostos sobre como as coisas são, porque na prática as coisas são diferentes, tá bom? Espero que você tenha aproveitado, né, até agora. Espero que aplique bem na sua aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem para estudar mais uma lição. Até lá!